Olá, igreja, graça e paz. Tudo bem com você aí? Se tiver tudo legal, eu não consigo ainda ver os rostos, né? Eu sempre falo que essa fase vai passar, a máscara, elas vão sair em nome de Jesus, e a gente vai conseguir olhar nos olhos e olhar o sorriso. Se tiver tudo ok, levanta a mão e dá aquele beleza assim. Se não tiver, também faz, porque, cara, a gente está aqui hoje e não tem bênção maior do que nós podemos acordar, estarmos vivos e poder contemplar tudo aquilo que o Senhor tem feito. As bênçãos de Deus sobre nossas vidas, elas são incontáveis. O fato de estarmos vivos, estarmos respirando e poder levar a Ele, levar a adoração, levar o nosso louvor, aquele que nos dá o total motivo para render graças. Você já parou para pensar em quantos motivos a gente tem para ser gratos, para agradecer a Deus? Você já parou para pensar nisso? Amém? Vamos louvar então, igreja? Vamos junto? Você que está acessando aí de casa também, começa a compartilhar também o culto da Igreja Ágape. Começa a preparar esse ambiente aí, porque Deus tem muito para falar, Deus tem muito para trazer na sua vida, na vida da sua família. Vamos junto, igreja? Com as palmas. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou meu nome e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Por tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Olha isso. Eu renasci quando te conheci. Chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou meu nome e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Com as palmas, igreja. Entregue o seu melhor para o Senhor. Entregue o seu melhor para Jesus. Me resgatou do meu pecado. Com tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo. Agora sou cidadão do céu. Ferido estava e me curou. Jesus, por teu amor respiro. Tem um futuro, agora eu vejo, porque chamou por mim. Ser
Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque nós podemos ter uma certeza que com Ele nós estamos vencendo todas as batalhas. O inimigo não tem chance com a gente na igreja. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, levanta sua mão, adora o Senhor nesse momento. As palmas. Ressurreição.
pelo teu amor, Senhor, pelo teu perdão. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor escolheu nos amar primeiro. Nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte, a morte nos salvou. O justo condenado, o culpado livre está. Ele escolheu a morte para todos libertar. Nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte, a morte nos salvou. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva, o coroamos. O Cordeiro de Deus, ele Cante isso, igreja. vive. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva, o coroamos. No Cordeiro de Deus ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva, o coroamos. No Cordeiro de Deus ele vive. Nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte, a morte nos salvou. Deu morte, a morte nos salvou. Sua morte de cruz, ó Pai. Sua morte de cruz nos tirou da escuridão, Pai, do caminho que nós andávamos perdidos. Na escuridão está
desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus, Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, para redimir a criação, foste a cruz se entregar. Olha isso, igreja. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus, Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionaram, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. No seu sangue, em seu nome, a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo, com ele vivo ressuscitou. Louve a Deus, Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para sempre eu o Esse é o momento onde a gente aclama ao Senhor, coloca diante do Senhor as nossas angústias, as nossas aflições. Esse é o momento, querido, onde você está na sua casa, você pode agora, nesse momento, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor cura, libertação, transformação para a sua vida. Você que está aqui presente, é a hora de você se prostrar diante do Senhor e reconhecer a sua soberania, o seu poder, porque Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Clame ao Senhor. Muita gente passando por aflição, por doenças, por desemprego, tanta gente sofrendo no nosso meio. Você que está aqui, você que está nos assistindo, você pode estar sofrendo agora. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode transformar aquela angústia que está no teu coração agora. O Senhor agora pode de fato trazer o renovo nesse dia. Queridos, clame ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos à tua presença, Senhor, reconhecendo que tu és poderoso, reconhecendo que tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que cura. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor tantas pessoas que estão sofrendo. O Eduardo Medistré, Pai, o Valdir, a Maria Angélica, a pastora Noêmia, que está passando por esse tratamento do Covid, Deus. Quantas pessoas estão sofrendo, Deus, no nosso meio.
gente que está acamado, que está no leito da dor nessa hora, pessoas com problema no fígado, no rim, pessoas com problema no espírito, Pai. Por favor, Senhor, transforma, liberta, cura, levanta em nome de Jesus. O Senhor teve poder de fazer isso no passado e pode fazer isso agora. Nós te pedimos, Pai, traz a cura nessa hora, traz a libertação nessa hora, traz a transformação nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Clamamos a Ti porque Tu pode todas as coisas. A Tua palavra diz que quando nós concordamos, duas pessoas concordam aqui na terra acerca daquilo que pedimos ao Senhor, o Senhor fará, porque Tu és poderoso e fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Jesus. Amém, aleluia. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. Eu disse. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. O seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus, Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda porque Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Queridos, temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Só o fato de estarmos aqui ou estarmos em casa nessa hora, se deliciando dessa celebração, desse momento especial, podemos agradecer ao Senhor. Quantos motivos você tem hoje, nessa semana, para agradecer ao Senhor? O salmista Davi, em uma das suas palavras, ele diz, com um coração tão grato, tão contrito, de tantas bênçãos que o Senhor derramou sobre ele, diz: o que darei ao Senhor por tantas bênçãos, benefícios que Ele tem me concedido? O que você pode dar ao Senhor, querido? Qual é a tua gratidão nesse dia, onde você pode dizer ao Senhor: muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado pela cura da minha família. Obrigado porque o Senhor de fato me transportou das trevas e me trouxe para a tua maravilhosa luz. Glória a Deus, porque hoje nós podemos estar aqui, mesmo com a máscara, mas celebrando, adorando, exaltando ao Senhor. O nosso irmão querido diácono Gilberto, ele agradece, porque Deus transformou e trouxe a cura para a família dele, pelas dificuldades de pandemia que estavam vivendo. A pastora Noêmia também, ela também deu uma melhora significativa, teve uma melhora significativa. Ela de fato agradece ao Senhor, e eu sei que você orou. Coloca aí no chat o seu motivo de gratidão, de agradecimento. Só em você respirar, só você em poder contemplar a beleza do Senhor, isso é motivo de graça. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque primeiro o Senhor nos salvou, primeiro o Senhor nos deu vida, nós estando mortos nos nossos delitos e pecados. Obrigado também, Deus, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado pelo sustento, pelo pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor já trouxe curas para muita gente. Obrigado por essa vacina que está saindo. Eu sei que é os homens que estão ali, mas é o Senhor do alto céu que olha para nós com olhar de misericórdia. Obrigado pelo nosso presidente,
que tanto tem feito para que o nosso país, de fato, cresça, evolua. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui está presente. Obrigado porque eles podem hoje celebrar a vida, celebrar o amor de Jesus. Obrigado por esses que estão em casa assistindo, esses que estão em casa celebrando junto conosco. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você consegue dar um glória a Deus aí, um grito de júbilo? Dá um grito de júbilo aí, um glória a Deus. Levanta a sua mão, levanta a sua voz. Que momento maravilhoso, né, irmãos? Queria, antes de qualquer coisa, dar as boas-vindas para você que está aqui nesse lugar. Para você que está aqui pela primeira vez, eu queria que você desse um sinal com a sua mão, que nós vamos até você, os nossos acolhedores vão até você para te entregar um mimo, para te receber. Queria que você entendesse o sentido da tua presença aqui, mesmo sendo pela primeira vez. Tem uma pessoa ali no meio, os nossos acolhedores já vão até você. Seja muito bem-vindo. Nós queremos te receber como família e como irmãos em Cristo, para poder te acolher, para poder entender aquilo que você passa. Você que está aí no online, queria que você desse um sinal aí no chat, nos comentários. Manda um emoji, manda aqui, ó, eu estou aqui pela primeira vez. Você que está aí assistindo o culto online, recebe essa pessoa, fala, seja bem-vindo em nome de Jesus. Já aproveitando, falando desse meio tão importante que é a internet, eu queria encorajar os irmãos a seguir, a acompanhar as nossas redes sociais da Igreja Ágape, o Facebook, o Instagram, o YouTube, onde é transmitido o culto. Tudo que nós aprendemos aqui no culto é destrinchado em vários conteúdos para a gente poder compartilhar, para a gente poder abençoar a vida dos irmãos. Quem tem vontade de abençoar alguém? Dá um sinalzinho com a mão assim, vamos ver. Glória a Deus, irmão, a gente já tem a vontade. É só um cliquezinho, um envio, a gente abençoa a vida de muitas pessoas. E queria dar um recado para vocês. Se você não sabe, todos os domingos, aqui ao lado, no nosso espaço, da nossa igreja, nós temos o nosso culto de jovens, da Igreja Ágape. Então você que é jovem, que está aqui hoje, e você que é pai, que é tio, que é amigo, que tem alguém que você lembre, nossa, eu queria que essa pessoa tivesse essa oportunidade de participar de um momento mais específico para os jovens, nós te convidamos a partir das 18h30, aqui ao lado, na Rua Tiradentes 262, a participar do nosso culto, um momento específico de jovens, onde a gente preza muito pela comunhão, onde a gente tem aprendido todo esse mês a necessidade e a importância dessa comunhão. E eu queria encorajar vocês, irmãos, a fazer uma coisa que ela é apaixonante, que é servir como um voluntário na igreja. Ah, mas eu não tenho vocação, ah, mas eu não sei falar, ah, mas eu não isso, eu não aquilo. Jesus te chama para servir com aquilo que você tem. Olha que maravilhoso. Ele não exige de você uma alta performance, uma qualidade assim para você ser o melhor em tudo. Mas Ele quer que você participe do reino de Deus, do serviço dentro da igreja. É tão maravilhoso acordar um pouquinho mais cedo, chegar aqui, poder arrumar uma cadeira, chegar aqui, poder louvar, chegar aqui, poder fazer o que Jesus te capacitou a fazer. Então, entre em contato com a nossa central de conexão. Vai ter uma ficha, você vai preencher de acordo com aquilo que você é mais vocacionado, você vai ser encaminhado para essa área. E em nome de Jesus, você também que deseja participar de uma célula, a célula é um momento importante onde a gente estreita as nossas relações, onde a gente conhece os nossos irmãos de perto, onde a gente senta, conversa, tem essa troca, essa partilha, e a partir dessa comunhão a gente encontra a transformação para as nossas necessidades, o encontro de amor, onde a gente cria vínculos, né? Às vezes a gente vem na igreja aqui, correria, domingo, mas as células, elas dão essa oportunidade da gente se conectar. Então você que deseja participar de uma célula, nós temos os encontros presenciais, então é de acordo com o que fica melhor para você, o seu endereço. Você que ainda não quer participar de uma célula presencial, nós temos o encontro online. Então, deixe seu nome na central de conexão, procure, fala, eu quero participar, desejo participar de uma célula, para que esse momento seja importante na sua vida, assim como todos na nossa igreja são importantes para nós. Sejam muito abençoados e tenham um ótimo culto. Glória a Deus! Olá, igreja! Dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração, vamos entregar agora a nossa generosidade, a nossa obediência
e a nossa honra ao Senhor através dos dízimos, ofertas e primícias. Em Deuteronômio 16, 16 e 17 está escrito que não devemos comparecer à casa do Senhor de mãos vazias. Antes, porém, devemos ofertar aquilo que temos recebido da parte dele. É uma honra e um privilégio poder participar do sustento da casa do Senhor, devolvendo parte daquilo que Ele mesmo tem nos dado. A sua contribuição pode ser feita por transferência bancária ou via Pix. Continuem tendo um bom culto. Deus abençoe. Amado Pai, nós estamos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar às nossas mãos, pelo sustento diário, pelo sustento contínuo, ó Deus, da provisão. Nós pedimos, ó Pai, que esse milagre se estenda à vida de todos os Teus filhos, que a Tua justiça, meu Deus, se manifeste no mundo, ó Pai, que a escassez encontre o recurso e a abundância, que o pobre encontre o rico, que a injustiça, Senhor, encontre a justiça e o Seu reino possa ser visto na terra, Pai. Usa a Tua igreja para isso. Amolece, inspire o coração dos Teus filhos a serem generosos cada vez mais, ó Deus, em obediência, em gratidão e honra a Ti, ó Pai. Como Tua igreja, nós oramos por estas ofertas e por este tempo, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, por mais este culto, por mais essa celebração. Eu quero cumprimentar vocês que estão aqui, cumprimentar os irmãos que acompanham este culto pela internet. Que a paz do Senhor encontre o seu coração neste dia, te enche. O Senhor tem uma bênção especial todas as vezes que Ele nos reúne. Ele não nos reúne em vão. A presença do Senhor é rica, né, irmãos? A abundância de alegria, de bênção. A palavra diz em Efésios capítulo 1, que Deus já nos abençoou, Ele nos enriqueceu com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então o povo de Deus, as pessoas que se achegam a Deus, são enriquecidas das suas bênçãos espirituais. Bênçãos que o ladrão não rouba, bênçãos que a ferrugem não destrói, que a traça não corrói. Elas são eternas, irmãos. Nada pode ser mais valioso, mais caro no nosso coração do que aquilo que nós podemos receber de Deus. Então, hoje não é diferente. Nós estamos aqui para sermos enriquecidos do Senhor e para nos entregarmos mais e mais àquele que nos comprou, àquele que nos resgatou das trevas, do domínio do pecado e nos colocou num lugar limpo, seguro, que é o reino do Filho do seu amor, como a palavra diz, o reino da luz. Eu quero hoje dar continuidade, e na verdade finalizar este mês de julho, em que nós estivemos sendo ministrados a respeito dos relacionamentos fortes. Os nossos pastores estiveram aqui nos 3 primeiros domingos deste mês, falando sobre isso, ministrando a igreja sobre isso. E no primeiro domingo, o pastor Alfredo esteve aqui nos levando a uma releitura do Salmo 23. E à luz do amadurecimento espiritual, nós aperfeiçoamos a nossa comunhão. Vimos ele de forma muito linda, como que o amadurecimento no amor, na comunhão, na fé, na piedade, foi acontecendo na leitura do Salmo, e chega num ponto em que a comunhão está aperfeiçoada, porque as pessoas, os filhos de Deus, estão aperfeiçoados no caminho que Ele propõe para nós. Se você não assistiu, vá lá, reassista se você já assistiu, está tudo no nosso canal do YouTube. No domingo segundo, a pastora Thelma esteve nos falando à luz da parábola do filho pródigo, que a nossa comunhão com Deus é primária, é o ponto de partida para uma vida transformada, para relacionamentos transformados. Não tem como nós nos encontrarmos um com o outro em paz, se nós não nos encontrarmos primeiramente com Deus, e temos um conserto na nossa vida, e colocarmos Deus em primeiro lugar.
É só a partir disso, desta comunhão, que tudo na nossa vida começa a ser consertado. Então, se você está aqui pela primeira vez, se você é um visitante, saiba que o Senhor tem para você uma restauração dos seus relacionamentos. Parece uma coisa tão distante, uma coisa tão difícil, tão complicada, mas nós temos uma promessa de que o Senhor nos uniria e apaziguaria nossas relações, nos reconciliaria uns com os outros, pais com filhos, filhos com pais. Mas tudo isso começa com a entrega da sua vida a Cristo, que Ele seja o Senhor da sua vida. E no último domingo, o pastor Eliseu, semana passada, nos trouxe a igreja primitiva, apresentada no livro de Atos, a partir do capítulo 2, como um referencial de comunhão. Eles viviam pautado nos ensinos dos apóstolos. Eles respeitavam os anciãos daquela igreja. Eles respeitavam a autoridade divina que estava sobre aqueles homens. E isso fazia com que o ensino que eles continuamente entregavam no templo a respeito da vida cotidiana da igreja pudesse entrar em todas as casas, pudesse encontrar os casamentos, pudesse encontrar as relações comerciais, pudesse encontrar irmãos, amigos e tomar conta da vida daquelas pessoas e elas serem aperfeiçoadas, ao ponto de aquela atmosfera de comunhão se tornasse atrativa para as pessoas que não faziam parte ainda daquela comunidade. E a Bíblia diz que eles cresciam e se expandiam, porque as pessoas gostavam, eram atraídas por aquilo que estavam vendo na vida daqueles homens. Então, o pastor Eliseu deixou claro para nós que o ensino dos apóstolos, o fundamento da igreja é básico na construção de uma comunidade, na formação de uma comunidade harmônica. Hoje eu vou fechar esse mês falando com vocês mais uma vez, olhando para a palavra e vendo o que que Deus tem a nos dizer a respeito da comunhão, para nós fecharmos então o tema deste mês. Nós aprendemos, irmãos, que a Trindade, que Deus é uma comunidade. Vocês já ouviram isso, né? A Bíblia apresenta Deus em 3 pessoas, agindo e se manifestando em perfeita harmonia. Se você lê o Velho Testamento, o Novo Testamento, em alguns momentos você vai ver Deus e Yahvé agindo, em alguns momentos você vai ver a presença do Espírito se movendo, em alguns momentos você vai ver o anjo do Senhor. As pessoas da Trindade estão agindo no Novo e no Velho Testamento, mas nunca independente, nunca em discordância. É a plenitude da harmonia relacional, da intimidade, da conexão, da ligação, está manifesta na Trindade. E é muito interessante que Deus, ao criar o mundo, todas as coisas aparentes, Ele imprimiu o seu senso de comunidade. Você pode olhar e pode reparar que tudo na criação está em equilíbrio, está mantendo ciclos. E desde as galáxias, desde os sistemas solares, os planetas, os ecossistemas do nosso planeta, tudo aqui está em harmonia. Todos esses elementos estão cumprindo uma função de sustentar, ao mesmo tempo em que são sustentados por outra coisa. Nós vemos a conexão, a harmonia relacional presente como uma assinatura do Criador. Deus não criou nada para ser independente. E o livro de Gênesis, irmãos, diz que não foi diferente com os seres humanos. O primeiro casal, os 2 primeiros seres humanos eram carne da carne
e ossos dos ossos, um do outro. E Deus habitava essa relação. Mas as relações humanas, nós sabemos que se complicaram muito cedo. Tirar Deus da relação não foi um bom negócio. Se tornar cada um o dono do próprio nariz não foi um bom negócio. Logo começaram as diferenças, os conflitos, as crises de confiança, os conflitos de interesse, e muitas vezes as relações foram fatais. Elas levaram à morte, ao assassinato. Foi um tipo de relação conturbada diferente da proposta pela criação, que os homens conheceram. E hoje nós estamos aqui em tempos de redes sociais, né, irmãos? Onde a gente está aprendendo um novo tipo de relação. Uma relação bem mais impessoal, né, distante. Ao ponto de a gente qualificar as nossas relações com likes e dislikes. E com a nossa interação nos grupos de WhatsApp. Rapaz, que coisa estranha, né? Às vezes nós até acompanhamos ou participamos de alguma treta de internet. Não é? Parece que a gente tem uma coisa que gosta de uma treta, né? Alguma parte de nós que se interessa por uma treta de internet. Eu quero até perguntar quem aqui nunca mesmo viu um post de treta e não foi lá correndo nos comentários para ver como é que estava a briga, né? A gente meio que está sempre de um lado ou de outro da discussão e quer ver como é que está o ranking da disputa. É política, ideologia, religião. Futebol até deu mais pano para manga há um tempo atrás, né, irmão? Estava dando a impressão que o futebol hoje está um pouco sem ibope nas discussões. E o fato é que os relacionamentos fortes são um baita desafio, irmãos. Ter relacionamentos fortes, consistentes, que suportam os chacoalhões da vida, é um baita desafio. Porque, em si, os relacionamentos são sensíveis. Eles são complexos. Eles são cheios de altos e baixos, não é verdade? E é interessante que as pessoas sempre mantêm um grau de imprevisibilidade. Não importa o quanto você conheça alguém, volta e meia te surpreende. Volta e meia você se percebe surpreso com uma reação, com uma resposta, com uma postura. E é nessas horas que a gente se ofende, que a gente se sente ofendido. Quem aqui que quer ofender a mulher? Quem aqui que quer ofender um amigo? A gente não deseja isso. Essas coisas acontecem porque dentro de nós está uma complexidade se movimentando naquele dia, alguma coisa que a gente não falou, que a gente vem carregando há dias, e de repente aquilo aparece e o outro nem estava esperando, nem nós mesmos. E aí a gente não resolve aquela pequena questão e começa um endurecimento do outro lado, e uma retaliação que vem vindo, que vem voltando, e vai passando o tempo, aquela coisa vai crescendo, e aí chega num gabinete pastoral, ou num aconselhamento, ou procurando um amigo, e nem sabe onde aquela briga, aquele conflito começou. Então uma coisa tão complexa e tão turbulenta que foi desenvolvendo no tempo, por causa de um descontrole momentâneo, enfim. Vejam só como é difícil. A gente fica procurando, às vezes, a razão de um grande conflito,
E na verdade ele foi só um ciclo que não foi interrompido e resolvido, e as coisas realocadas, um arrependimento manifesto, um perdão oferecido na hora certa, no começo. E aí vira aquela montanha de problema, e em algum momento as pessoas até não suportam mais viver juntas. Mas nós, irmãos, diante dessa complexidade, nós que somos de Jesus, não desistimos de nutrir os nossos relacionamentos, de buscar a harmonia e a consistência das nossas relações. Porque a palavra nos assegura, como nós falamos no início, o Espírito está formando um único corpo bem ajustado, na igreja, nas famílias, nas relações, a partir da palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Então não desista, não desacredite, vá em frente, porque o Espírito está trabalhando em todos aqueles que confessam a Cristo, que são sensíveis e obedientes à palavra de Deus. Tem certeza que todos vocês aí já assistiram alguma série na TV, naquele vermelhinho, né? Vou fazer propaganda aqui. Na TV, nos canais pagos. Você assistiu alguma série, acompanhou. E é muito interessante que você deve ter percebido que os relacionamentos, eles são muito sensíveis. A todo momento estão acontecendo reviravoltas. E pessoas que eram extremamente leais, em algum momento elas se tornam inimigas. E aí elas saem de um lado e vão para outro, e vão para outro, e vão para outro. E durante todo o desenvolvimento da trama, é incrível como os roteiristas conseguem criar situações em que as pessoas vão trocando de lado. E aqueles que eram inimigos mortais, de repente se tornam aliados. E vai virando uma loucura. Eu acho muito interessante isso. Porque mexe com a gente, né? A gente toma partido, né? Você está assistindo uma coisa, você toma partido, você fica gostando de um e não gostando de outro, e aí de repente você vê aquela aliança quebrada, você fala, gente, agora onde vai parar isso? Mas saindo das telinhas e vindo para a vida real, a gente encontra esta realidade também. As mesmas coisas estão acontecendo, até mesmo perto de nós, até mesmo dentro das nossas casas. E aí a gente pode se perguntar assim: o que é que torna as relações humanas tão vulneráveis, tão frágeis? Por que as pessoas que um dia fizeram uma aliança, em algum momento se tornam rivais? Divórcios, rompimentos entre pais e filhos, irmãos e amigos, não é? Por que uma hora está tudo tranquilo, você consegue apaziguar as coisas, e aí, de repente, sem que você perceba, as diferenças aparecem, emergem com tanta força, que começam a aparecer brigas, gente irada com o outro, brava, tolerância zero, paciência -1. O que acontece com a gente, irmão? É muito triste viver separado e carregando a mágoa, o conflito ali presente, mesmo estando separados, né? As disputas que permanecem, e pior ainda é continuar junto em relacionamentos que estão problemáticos. Não é isso que Jesus tem para nós. Ele tem uma restauração completa dos nossos relacionamentos. Ele tem isso. Nós cremos isso e não nos cansaremos de pregar, de ensinar e de compartilhar esta verdade. Então, se você está buscando essa restauração, se você está precisando disso na sua vida, então pegue o que o Espírito está entregando para a igreja nesse mês. Absorva isso, medite sobre isso. Permita que esse ensino faça você crescer, faça você subir o seu grau de maturidade e compreensão dessa que é uma área tão vital, tão básica da vida humana, que são as relações, os relacionamentos. Em primeiro lugar, irmãos, nós examinaremos,
uma passagem em que o apóstolo Tiago está pegando pesado com os irmãos lá da igreja. O apóstolo Tiago escreveu cartas e pastoreou a igreja no seu início. E ele está fazendo uma exortação muito forte, que chega a questionar, sabe o quê? Até a qualidade da conversão daqueles irmãos. Imagina ele dizendo: seus adúlteros, lavem as suas mãos, pecadores, se convertam, voltem-se para Deus. Falando desse jeito para uma igreja, imagina só. Irmãos, ele queria que aquelas pessoas refletissem profundamente sobre a vida cristã que eles estavam levando. E o primeiro versículo desta passagem, capítulo 4 da carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, está escrito assim, ele está falando a respeito de relacionamentos. Eu vou ler em duas versões para vocês, tá? Ele pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ótima pergunta, hein? Ah, se nós pudéssemos descobrir! Ah, se ficasse claro! Mas aí ele responde, e ele responde denunciando, revelando aquilo que as pessoas não queriam revelar, que estava escondido. E ele diz assim: vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Na outra versão diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Irmãos, o clima estava tenso naquela comunidade. O Tiago não está falando de pequenos desentendimentos, não. Ele está falando de guerras e contenda que existiam no meio daquelas pessoas. Ele era testemunha, ele sabia e tinha a responsabilidade de pastoreá-los. E então ele denuncia a razão. A alma daquelas pessoas estava dominada pelos próprios deleites, pelo próprio prazer. De modo que essas paixões é que comandavam a vida dessas pessoas para que elas guerreassem, para que elas disputassem pela preservação do seu próprio prazer. Então você tem um casal começando a vida no casamento, você tem uma equipe de trabalho cheia de planos, você tem uma amizade começando, e todas essas pessoas estão cheias de expectativas, cheias de planos para o futuro daquela relação, otimistas, cheias de admiração um pelo outro. Em algum momento, a individualidade que é tão rica começa a dar lugar ao individualismo. E aí os problemas começam. Olha onde Tiago está levando a gente. E quando as pessoas se agarram fortemente ao seu mundinho individual, nós já não temos mais relacionamentos. Nós temos uma guerra. Nós temos uma disputa de território, uma disputa de direitos, uma disputa de espaço, que pode ir de uma briga até a morte de alguém. E aí, quando a coisa desanda mesmo, as alternativas humanas não resolvem. Por quê? Se as pessoas se afastarem, elas continuam carregando o peso da mágoa, da raiva, da indignação. E se elas permanecerem convivendo por causa da aparência, por exemplo, elas vão ter de suportar o desprezo, a indiferença, as alfinetadas, as tacadas na cara. É um inferno relacional. Jesus tem outra coisa para nós, irmãos.
Ele nos chama, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, de todas essas guerras. Vê aí no seu coração se você está disposto a vir a Cristo e andar com Ele, e aprender com Ele a mansidão e a humildade, o desapego ao seu mundinho individual, para que você de fato compartilhe a vida com aqueles que estão próximos a você, e não se endureça disputando os espaços, com medo de ficar sem, com medo de ser anulado. Não, Jesus tem algo diferente para você e para mim. O padrão de relacionamento na Bíblia é completamente diferente do natural. Gravem isso. A forma com que a palavra nos ensina a nos relacionar é completamente diferente do natural. Naturalmente nós vamos ser individualistas. Toda a nossa experiência de vida está acontecendo onde? Dentro de nós, nos nossos sentidos, nas nossas emoções. Nós nos relacionamos com o outro a partir de uma imagem de uma representação que nós criamos do outro dentro de nós, na nossa mente. Veja como naturalmente é extremamente difícil transcender essa barreira do individualismo e ir de fato ao encontro do outro, como ele é. E a partir do que ele diz, de como ele se expressa, de quais são as necessidades dele. Nós, normalmente, naturalmente, estamos sempre nos relacionando não com as coisas, mas com a representação que temos das coisas dentro de nós. Daí que vem os preconceitos. Se alguém criou uma imagem a seu respeito, só não vou falar esquece, porque nós não abandonamos o aperfeiçoamento das relações. Mas a probabilidade é que aquela pessoa não vai se relacionar com você. Ela não vai acompanhar a sua mudança, o seu amadurecimento. Ela vai ficar com aquela imagem, com aquele preconceito de uma experiência passada. E ela vai se relacionar com você a partir daquele mundinho que se criou dentro dela. É fácil entender isso, né, irmãos? Vocês estão se identificando aí? Então, o desafio da palavra de Deus é muito diferente deste individualismo, dessa forma autocentrada de ser, e achar que está se relacionando, e achar que está trocando, e achar que está vinculado, e achar que está abençoando. Enquanto naturalmente nós tendemos ao individualismo, a Bíblia baseia os relacionamentos na sujeição. Repita comigo, sujeição. Grave esta palavra. Paulo, no capítulo 5 de Efésios, está ensinando os irmãos, pastoreando os irmãos a respeito de relacionamento, e ele diz: vocês devem estar juntos, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Estar sujeito uns aos outros significa que o bem do outro é a baliza do meu comportamento. Estar sujeito uns aos outros significa que eu vou sempre entregar a bondade e nunca a maldade ao outro, porque o que coloca os limites no meu comportamento é o bem do outro. Eu não estou vivendo independente, solto no mundo, dando as minhas trombadas, e indo para lá e indo para cá. Não. O crente convertido, alguém que já andou com Jesus, está sensível aos relacionamentos. Na prática, irmãos, não é todo mundo que acredita nisso não, viu? E quem acredita, às vezes, esquece.
E aí a gente passa a confiar somente na nossa própria justiça e tornamos os nossos próprios vingadores, nossos próprios advogados. Mas os filhos de Deus não são assim. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha o padrão de relacionamento que Deus nos ensina. Esse texto aqui está respondendo à denúncia do Tiago. Individualistas estão sempre dominados pelas próprias paixões. Essas paixões não deixam o individualista viver em paz com ninguém. Ou por medo, por insegurança, ou por ganância, o individualista não consegue se libertar de si mesmo. E ele é sempre um ponto de tensão nas relações. Mas o filho do Pai Celestial está sujeito ao outro. Ele tem o bem do outro como a baliza do seu comportamento. Eu vou perguntar para você agora, quero que você pense, onde é que você tem relacionamentos próximos? Lembra aí, na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo. Quem são, olha agora aí na sua memória, quem são as pessoas que estão vinculadas a você? Eu quero dizer que a proteção dessas relações e a cura dessas relações passam por uma mudança na forma em que você vê essas pessoas. Sejam elas boas ou ruins, amigáveis ou complicadas, Jesus te ensina a nunca se deixar levar pelos seus desejos, mas colocar o plano redentor de Deus na vida daquela pessoa em primeiro lugar. Ele tem para essas pessoas uma salvação, uma redenção, um bem, e Ele só vai entrar no coração delas através de você. Você está ali como um missionário. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes, onde o sábio Salomão, todo mundo já ouviu falar no Salomão? Onde ele, inspirado por Deus, fala sobre relacionamento. E aqui, irmãos, ele nos dá o fator determinante. Aquilo que resolve a questão dos nossos relacionamentos, da sustentabilidade deles. Eu vou ler para vocês, Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse texto aqui tem que dar uma bugada na nossa cabeça. Em primeiro lugar, Salomão começa dizendo que nutrir relacionamentos é uma questão de inteligência, é uma questão de economia. Porque ele está mostrando que desde aspectos básicos, de coisas pequenas da vida, até coisas importantes e grandes, é muito mais vantagem ter companhia do que estar só. Salofão, porque eu ia falar que Salomão era filósofo, falei o Salofão. O Salomão era filósofo, então ele fazia perguntas sobre a vida. E foi um cara que, ao longo da sua vida, desenvolveu sabedoria em Deus. Em alguns momentos ele era tomado da lógica, em alguns momentos ele era tomado da inspiração do Espírito Santo.
E nesse momento, Salomão vinha falando de lógica e de repente ele é tomado pela sabedoria do Espírito Santo. Então qualquer um, por uma questão de inteligência, se tiver 2 neurônios conversando um com o outro, já dá para saber que é melhor 2 do que 1, na questão de inteligência. E aí, o Salomão vai dar um salto para a espiritualidade quando ele diz: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Bom, ele vem falando de 2 o tempo todo, e de repente ele termina falando sobre 3. Ele conclui dizendo que essa conveniência de ser grupo, de ser comunidade, sozinha, não é capaz de sustentar as relações, porque os interesses mudam, as pessoas estão em movimento, em transformação, e daqui a pouco elas não é mais conveniente que elas estejam juntas, simplesmente, e elas vão fazer outras alianças, vão mudar de grupo, vão passar um tempo sozinhas. Ele concluiu que isso não é suficiente para sustentar as relações. E aí, ele termina falando que é melhor, ele termina dizendo que o cordão de 3 dobras é que não se quebra e não se rompe facilmente. Ele está revelando, irmãos, que relacionamentos saudáveis, segundo o ensino das Escrituras, não são apenas interpessoais, não são encontro de pessoas, homens e mulheres naturais. Ele está dizendo que relacionamentos saudáveis e fortes, de acordo com o ensino bíblico, são relacionamentos espirituais, místicos. Porque não contém só o fenômeno do encontro interpessoal, mas tem a manifestação do sujeito invisível, oculto, porém determinante desta relação. A presença de Jesus tem uma efetividade tão grande que nada pode quebrar a unidade dessa relação. Nada pode adoecer essa relação ou manchá-la. E aí, você deve se interessar por saber como trazer Jesus para dentro do seu casamento, dentro da sua relação, dentro dos seus encontros. Em Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus deixou isso muito claro. Não é uma coisa tão importante, poderia ser um mistério, né? Não, ele deixou isso muito claro. Ele diz assim, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei presente. O que nós queremos não é a presença de Jesus dentro dos nossos relacionamentos. Então o que nós precisamos fazer é contrair alianças em nome de Jesus. Então não tem segredo. É como diz aquele corinho antigo, né? Jesus é a aliança. Tem gente velha aqui, aleluia. Glória a Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Eu não tenho uma aliança, você e eu. Viu, amor? Você sabia? Não sabia, está sabendo agora. Eu não tenho uma aliança, você e eu. Ele foi testemunha da nossa união. Estava lá. E no dia do meu casamento, a pastora Thelma não estava assim. Vocês sabem, né, como é que é? Ela falou, eu estou extremamente feliz, porque eu sinto que Jesus foi convidado para esse casamento. Ela falou assim. Então, Jesus é testemunha desse casamento, dessa união, e da minha união com esses caras de preto aqui, que eu trabalho com eles na igreja. Quando eu encontro com vocês, porque Ele é a aliança entre eu e vocês. Nós estamos aliançados em nome dEle. Então, se eu tiver que elogiar, que exortar, que ajudar, que dar uma cutucada, eu não vou fazer isso com os meus próprios valores. Mas eu vou me interessar por aprender sobre Jesus e como Ele quer que eu faça isso. Eu preciso aprender a como representar bem Jesus dentro das minhas relações.
A gente brinca aqui na equipe de trabalho, irmãos, que nós estamos escondidos em Jesus. E aí quando a gente tem um deslize, a gente diz assim: olha, quase que eu saí de trás de Jesus agora, e você me viu do jeito que eu sou, sem Ele. Se eu saísse, o negócio ia ficar feio. Deixa eu voltar para trás de Jesus. Porque essa união não é interpessoal, essa união é espiritual. E eu quero concluir dizendo que, para mim, o maior impacto da presença de Jesus como sendo aliança entre eu e você está no fato de que, quando eu estou somente com você, eu posso esconder o meu coração e eventuais más intenções que brotam dele. E então eu posso te enganar, te explorar, eu posso esconder coisas de você, eu posso te manipular. Mas quando Jesus está nesta relação, o meu coração está exposto, eu não tenho como esconder. Eu não tenho como esconder as más intenções, os maus pensamentos. Eu sou levado a me arrepender deles e a direcionar somente bondade e verdade em relação às pessoas com quem eu estou vinculado. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos no seu lugar, de verdade, não se distrair, abaixar sua cabeça e no seu lugar fechar os seus olhos. Quero que você pense se você achou esse padrão de relacionamento muito alto. Se você não tem certeza se consegue viver isso no seu casamento, ou com aquelas pessoas difíceis que estão próximas a você. Talvez você tenha achado alto demais esse padrão, porque ele não é o natural. Ele é obra do Espírito em nós. Ele é uma transformação contínua, uma quebra dos padrões antigos. Ele é consequência da mortificação do velho homem que grita e guerreia, controlado por suas paixões, e não se submete a Jesus e ao ensino das Escrituras. É um rebelde, todos nós temos isso dentro de nós. E quando nos deparamos com o Cristo, podemos sentir sim que o seu padrão é muito alto, que nós não poderemos alcançá-lo. Nesse momento eu convido você então a buscar o Senhor em oração, a colocar um propósito na sua vida. Eu não descansarei enquanto Jesus não for a aliança dos meus relacionamentos. Porque relacionamentos fortes são um milagre, irmãos. Não são apenas relações interpessoais, são relações espirituais. Onde Jesus, a terceira pessoa, pura, justa, misericordiosa e bondosa, está sarando e sustentando toda a aliança que é feita em nome dele. Toma posse desta bênção na sua vida hoje, em nome de Jesus. Somente em Cristo encontro paz, minha esperança, força e luz, o meu abrigo em dias maus, a minha rocha e proteção. Que grande amor e doce paz, que fez o medo e a dor passar, seguro
no seu amor eu estarei. Somente em Cristo que nasceu e como homem Deus se fez, que revelou o seu amor, mas o desprezo encontrou. Naquela cruz Jesus morreu e toda a dívida pagou. Com o seu sangue Ele comprou a minha eterna redenção. No chão seu corpo ali ficou, a luz do mundo apagou. Em glória um novo dia vem, da sepultura levantou e em vitória ressurgiu, e a maldição Ele quebrou. Eu sou de Cristo e Ele é meu, como seu sangue me comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sem culpa Ele de morrer, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus controla o meu viver, desde o nascer até o fim. Nem o inferno, nem o mal vão retirar de suas mãos até a vinda de Jesus. No seu poder eu estarei. No seu poder eu estarei. No seu poder eu estarei. Você pode aplaudir Jesus mais forte? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos sustenta a vivermos de acordo com a sua vontade, a vivermos os relacionamentos, a sermos sustentados por Ele diante de cada luta, diante de cada aflição, e podermos vencer nos relacionamentos, não contra as pessoas, mas com as pessoas, em nome de Jesus, vivendo em unidade. Glória a Deus. Que a graça maravilhosa do Senhor, de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, nosso querido Pai, e a comunhão do Santo Espírito, a doce e maravilhosa comunhão do Santo Espírito seja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, para que vocês possam enfrentar as lutas do dia a dia, os enfrentamentos que acontecerão durante essa semana, vocês sejam mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Amém.
na escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infalível amor, tornou em meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto, porque hoje livre sou. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro